O Internacional trabalhou em Alvorada, no CT da Morada dos Quero-Queros, para começar a pensar no compromisso deste domingo contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro no estádio Heriberto Wilson. Cudê tem um grande problema. Sem Alário suspenso e Wesley também suspenso, não há atacantes que vinham sendo utilizados no time principal para serem utilizados como titular na partida deste domingo. E com isso, o jovem Luca Drummond pode ter uma oportunidade, o que está sendo avaliado por parte da comissão técnica do Internacional. A gente fala também a respeito da venda de Maurício, que agora foi oficializada e que tem alguns bastidores importantes sobre a decisão tomada pela direção do Internacional em vender o jogador para o Palmeiras. Falaremos também a respeito de Matheus Dias, que está de saída do Internacional e evoluindo em uma negociação com o clube do futebol da Dinamarca. Falaremos também sobre uma notícia que surgiu na imprensa chilena a respeito de Charles Arangues, mas que não procede com a realidade. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 27 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o time do Inter, que trabalhou na Morada dos Quero-Queros nessa quinta-feira, pensando no jogo de domingo contra a equipe do Criciúma no estádio Heriberto Wilson. O grande problema para o técnico Eduardo Cudê envolve o ataque, porque ele não tem Lucas Alário e não tem Wesley, os dois suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo. E eles eram os únicos atacantes que Cudê tinha à disposição no elenco principal. Com isso, não tem atacante à disposição. O único centroavante de origem à disposição no elenco é Luca Drummond, que é um garoto da base que só fez uma partida no profissional e que o próprio Cudê falou na entrevista coletiva pós-derrota para o Atlético Mineiro, que só tem 5 treinos com o time de cima. Então, assim, é um grande problema para o técnico Eduardo Cudê, que busca agora achar uma alternativa. Existe sim a chance de, bota o Luca Drummond para jogar. Vamos começar jogando com ele. Mas o Cudê tentará criar outra alternativa. Por exemplo, um ataque com o Johan e Alan Patrick, tendo o Wanderson de um lado, Gustavo Prado de outro. O próprio Gustavo Prado jogou como centroavante no Clássico Grenal, lá no estádio Couto Pereira. São alternativas que o Cudê tem, entre elas o Luca Drummond, para começar jogando contra a equipe do Criciúma. Um grande problema que Cudê terá para montar o jogo, para montar a equipe deste domingo, tá? Nesta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a venda de Maurício, que foi oficializada agora pela equipe do Palmeiras, tá? O Palmeiras já anunciou o Maurício, ele é jogador do Clube Paulista, o Inter também anunciou a venda, naqueles moldes, 7 milhões de euros, com mais 1 milhão de euros em gatilhos que podem ser acionados por metas sendo cumpridas pelo Maurício. E eu dou detalhes de bastidor que eu ouvi na concentração colorada sobre os motivos que levaram o Inter a vender o Maurício. Situações que envolvem, por exemplo, o comportamento do jogador, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que o Maurício andava abalado em função das vaias, das críticas que ele recebia pela expulsão na partida contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Além disso, a desvalorização de mercado que o Maurício iria receber por alguns fatores externos, como, por exemplo, o fato da seleção brasileira não ter se classificado para as Olimpíadas de 2024. Tudo isso fez com que o Inter aceitasse a proposta do Palmeiras. Eu dou detalhes sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e entender o porquê o Inter vendeu o Maurício, que não estava nos planos para essa metade da temporada. Mas o mercado da bola segue aquecido. E existem outras situações sendo trabalhadas pela diretoria do Internacional. E uma delas envolve Matheus Dias, volante que não viajou, por exemplo, para a Criciúma na partida contra a equipe do Atlético Mineiro, não vem sendo utilizado pelo técnico Eduardo Cudê e que está sendo negociado ou está em uma negociação com a equipe do Midtjylland, da Dinamarca. Isso foi confirmado pelo empresário do jogador, o André Cury, que esteve na concentração do Internacional, inclusive, lá em Criciúma, tá? E aí é uma negociação, são duas negociações paralelas, tá? Mas que uma depende da outra para acontecer. O André Cury está fazendo a venda do Charles, Príncipe Charles, lembra? Ex-volante do Internacional, que joga no Midtjylland para o Corinthians. E aí os dinamarqueses precisam de mais um jogador para substituir o Charles, que seria o Matheus Dias, que está sendo levado para lá. Qual é a grande situação nesse momento? É que o Corinthians quer pagar o Charles parcelado. E o Corinthians não está com muita moral no mercado de bom pagador. O Midtjylland está relutante desse negócio, de vender o Charles por um valor parcelado para o Corinthians, que é um clube
que tá devendo bastante. E isso pode travar, inclusive, a vida do Matheus Dias. Mas, este negócio andando, o negócio do Matheus Dias também anda. Houve uma conversa no saguão do hotel lá em Criciúma entre André Cury e Eduardo Cudê sobre Matheus Dias. O Cudê explicou que o Matheus Dias não vem jogando em função de situações físicas, ele não teve uma pré-temporada e tudo mais, mas é um negócio que deve sair nos próximos dias, o de Matheus Dias para o Midtjylland, tá? Que pode sair. Uma última informação veio da imprensa chilena. Um jornalista chileno publicou que Arangues está indo para a Universidade do Chile e que essa negociação estaria sendo feita pelo André Cury, que é o empresário, um dos agentes do Arangues aqui e representante dele no Brasil, e que o André Cury, em contrapartida, estaria trazendo o Oscar para o Internacional. Gente, essa informação não procede, tá? E vamos lá, eu entrevistei ao vivo o André Cury aqui no A Dupla. E vocês viram que o André Cury, ao ser questionado sobre o Oscar, sentou a marreta no Oscar. Diz que o Alan Patrick joga muito mais que o Oscar, porque o André Cury e o Oscar não têm uma boa relação, né? E o André Cury agora chutou o Oscar. Se fosse um jogador que estaria em possibilidade de uma negociação pelo André Cury, é óbvio que o André Cury iria rasgar elogios ao Oscar. E aí eu tô dizendo de bastidor, tá? Não existe relação entre André Cury e o Oscar hoje. E não existe hoje, de acordo com o André Cury, uma negociação envolvendo a possibilidade do Arangues ir para a Universidade do Chile. Isto também não procede, tá? Parece ter sido um erro, parece ter sido alguma situação equivocada por parte da imprensa chilena, porque todas as fontes e o contexto que até eu acompanho de perto, tudo isso indica que não tem nenhuma chance. Primeiro, do André Cury intermediar uma vinda do Oscar para o Inter, o que coloca também em xeque o restante da informação de que o Arangues está indo para a Laú. Não sei se procede. O Arangues tem contrato até metade da temporada que vem, depois é claro que ele pode ir para a Laú e ele tem a ideia de encerrar a carreira por lá, mas essa informação de agora Arangues indo para a Universidade do Chile e o Oscar vindo para o Inter não procede, até porque o Oscar já sabe que não vai vir para o futebol brasileiro, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar as odds de sexta-feira, Copa América, porque tem, por exemplo, seleção brasileira. Odd de Brasil e Paraguai. O Brasil é o favorito para esse confronto, está pagando 1,36. Paraguai, 8,5. Empate está pagando 5. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!